Mas vamos bater um papinho aqui. Ele falou mais porque quer dizer que eu sou mais velho aqui, talvez na sala aqui. Mas eu tenho uma história ligada à polícia de 54 anos, já para 55, quando eu entrei na academia da Polícia Militar de São Paulo. Já estou bastante tempo fora, tenho uma empresa de consultoria, fez 20 anos essa semana, e tenho trabalhado para o governo, mas também em algumas áreas para a segurança privada. Eu fiz um trabalho grande, uma empresa foi contratada pelo Santander, na KPMG, e ela contratou a minha empresa para ajudar no diagnóstico de segurança do conglomerado do Santander. Eu vou passar por alto aqui um contexto de segurança de Brasil, né, para até chegar no ponto que interessa diretamente a vocês. Mas o Elcio falou bem que a empresa de segurança privada presta o serviço, que desenvolve materiais, ela trabalha não só para áreas complicadas em termos de segurança como o Brasil. Tanto que ela começou a ter um histórico na Dinamarca. Há um estudioso israelense, na verdade, ele desenvolveu uma solução muito interessante, que ele levou para muitos países um trabalho que ele faz um teste de integridade. E aplica nas polícias, aplica em empresas. Para responder nessas questões, a empresa tem como detectar se o indivíduo é mais ou menos confiável. As pessoas normalmente não são obrigadas a submeter. A polícia de Nova York aplica, se a pessoa não quiser, não faz, mas obviamente vai ficar um pouco olhada meio estranhamente. E uma constatação que ele fez em vários países, que coincide com um trabalho feito por um psicólogo social americano, um tal de Zimbardo, Philip Zimbardo. Ele considera o seguinte, que 7,5% da população está em condições de praticar crime a qualquer hora, dependendo da oportunidade. Então, se o Brasil tem 200 milhões, nós estamos falando em 15 milhões de pessoas. São Paulo tem 42 milhões, nós estamos falando aí de 3 milhões de pessoas que estão esperando a oportunidade. Há pessoas que cedem à oportunidade. E para isso você precisa ter algumas defesas, alguns cuidados. Não vão te matar, mas pode pegar a sua carteira. Eu estava num evento como esse, em Buenos Aires. Nós estávamos tomando um café, um hotel bom, um hotel chique, um café no subsolo, os vigilantes lá, os guardas de terno, chique, câmeras para todo lado. E no café da manhã levaram o notebook do australiano que estava lá. Ou seja, tudo muito gente boa, mas levaram meu notebook. O Zimbardo, ele escreveu um livro dizendo o seguinte, o psicólogo americano, que um anjo acabou, que era o anjo predileto de Deus, uma história interessante, ele se rebelou contra Deus e tomou um cartão vermelho e foi mandado embora. Esse era o anjo da luz. Por isso tinha esse nome de Lúcifer, que a gente hoje conecta a ser do demônio, né? E diz que todos nós temos, de alguma maneira, um pouco desse DNA do Lúcifer. E diz ele que apenas 10% da população seria muito resistente a não pegar a caneta ou alguma coisa que houvesse oportunidade. Esse é um retrato do ser humano. O Caim não matou o irmão. Essas imagens que vêm da Bíblia não são religiosas, mas eu acho interessante essas imagens que vêm, conhecimento de todos, que mostram como a tentação está aí. A oportunidade. E isso, naturalmente, que os freios para evitar que isso aconteça estão na formação moral da pessoa, da sua família, da sua escola, da sua igreja. E se a formação moral não é suficiente, você tem um ferramental para falar, se você fizer, você vai se ferrar. Você vai ser preso, vai ser xingado, ou vão perder o seu mandato, vai ser obrigado a dormir, não pode sair de noite, né, seu senador, tem essas coisas. Você tem cartão amarelo, tem cartão vermelho em todo lugar. Aí a importância que tem a escola, por exemplo, a criança, além da formação moral, lero, porque lá tem cartão amarelo, lá tem regras, tem a hora de entrar, de sair, tem que respeitar professor, diretor, senão acontecem coisas. Então é nesse mundo que nós estamos.
Nós temos problema de segurança em todo lugar. Você vai no aeroporto, como eu fui lá em Madrid, em Barajas, tem alguém avisando. Cuidado com a sua bolsa, com a sua carteira. Lá em Los Angeles também, lá em Londres também. Né? E onde nós temos problema de segurança, nós temos oportunidade para vender soluções para oferecer mais segurança para as pessoas, para seus bens. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, é uma vergonha. Até mostrar, olha quem é pior que a gente, é só país de fracas estruturas socioeconômicas, institucionais. Nós estamos no meio dessa turminha aqui. Tem até uns países, Suazilândia, que está aqui na frente, é um país eco que tem lá na... País eco porque é pequenininho, né? Fica bem enclaustrado no meio da África do Sul. E nós estamos aqui com esse coeficiente de 25 mortos para 100 mil habitantes, que é um coeficiente que a gente usa para poder comparar países. Quantas pessoas são assassinadas a cada grupo de 100 mil? No Brasil, esse é um dado já de 2014, nós já está chegando nos 30 mortos por 100 mil. O padrão dos Estados Unidos é de 5, na Europa, 1, 2. E nós percebemos, em termos de Brasil, que nós temos aqui, o Brasil é esse verdinho aqui. Ou melhor, esse aqui. Ele vem... Ele estava abaixo aqui por causa do Estatuto do Desarmamento. Ele deu uma baixada, estava um pouquinho mais alto, e depois voltou a subir. Observe que o roxinho aqui está aqui com São Paulo, Sudeste. E alguns estados, como é o caso do Nordeste, está um Deus nos acuda. Para vocês terem uma ideia, a evolução que nós tivemos nos últimos tempos mostra que alguns poucos estados tiveram uma redução significativa, e que são esses verdinhos. Pernambuco teve uma redução, mas já entrou na dança aqui de todo o Nordeste. É uma coisa assustadora, como você dá uma descuidada, desanda. O Rio Grande do Sul, a partir desse ano, aqui de 2014, 2015, 2006, explodiu. Já entrou no grupo dos vermelhinhos aqui. Então, o estado estava tranquilo, o governador fez uma barbeiragem, a polícia deu uma paradinha. É uma coisa interessante, a polícia é obrigada a prender quem está cometendo um crime. Mas ela não é obrigada a ficar parando o carro, revistando o carro, abordando pessoas, e se não fizer isso, a casa cai. Eu já vi juízes, eu tenho uma gravação aqui, juiz criticando policiais porque abordaram um carro sem ter razão para isso. Descobriram mais de 100 quilos de drogas, metralhadoras, pistola, armamento, munição, e o juiz deu uma reprimenda nos policiais, não nos bandidos. Quando a polícia é severamente brecada, como aconteceu no Rio Grande do Sul, só porque cortaram metade do salário deles, né? Eles pararam de fazer esse trabalhinho extra. Parar. Isso tem uma estatística, fiscalização de veículos. O repórter me ligou e falou, está caindo fiscalização. Então aperta o cinto que o piloto sumiu. Vai comer o pau aí na violência. E foi o que aconteceu. E depois você não consegue segurar. Em meses você derruba a segurança e depois você demora 10 anos para recuperar, se trabalhar bem. Aconteceu isso em São Paulo, uma época. Não dá para ler aqui, obviamente, só para mostrar os níveis. Temos 63 aqui na Alagoas, mortos por 100 mil habitantes, e São Paulo está aqui, em 2014, com 13,4. São Paulo, é o estado menos violento do Brasil hoje. Vocês não estão gostando daqui, experimente morar no Sergipe, Rio Grande do Norte, no metro mais caro do Brasil, que é lá do lado da Rocinha, no Leblon do Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo, com seus 12 milhões, 700 favelas, com 8 milhões de carros, essa loucura que nós vivemos loucamente aqui, estamos bem, né? Nós estamos com 8 mortos por 100 mil habitantes. Fortaleza está com 83. É 10 vezes mais. O Rio de Janeiro está em torno de 30. Vocês gostam de Florianópolis? Florianópolis é um pouquinho mais que São Paulo. Qual é a cidade que tem mais policiamento do Brasil? Cidade-estado, que é Brasília. Eles têm um policial para cada 120 habitantes. Nós temos um para cada 400.
Brasília tem 3 vezes mais violência que São Paulo. A cidade do nós falamos que está só repetir, na verdade o 8 é tanto São Paulo como a capital da 8. Recife também era uma cidade que estava bem, que o governador Eduardo Campos, falecido, ele tomou a segurança na mão dele, cobrava toda semana, a polícia funciona assim. Quanto mais deixa só para o secretário, como é o caso do Rio de Janeiro, o governador fica lavando a mão o tempo inteiro. Não anda assim. A polícia não obedece secretário, obedece governador. Eu conheço bem a minha turma. Os ingleses desenvolveram, tem alguns estudos, falando, vamos parar com esse negócio de sociologia, vamos desenvolver uma ciência do crime. Isso quer dizer o seguinte, para vocês, na PGB, ou para a polícia, não interessa porque o sujeito resolveu virar bandido, aqueles 10% que quer atacar o tempo todo. Não interessa se teve pai, se não teve mãe, se não teve oportunidade, isso é problema de outras áreas de governo. O fato é que esse cara resolveu virar bandido, agora é problema nosso. Né? E o crime, ele não é só um problema do criminoso. Para acontecer crime, nós precisamos de 3 fatores aqui. Eu tenho o criminoso, ele está procurando algum alvo, que pode ser um objeto. Vocês trabalham muito com isso, uma loja cheia de celular de madrugada. E pode ser uma pessoa. Vou roubar o celular que está na mão dele. Mas todo crime ocorre num local. E eu percebo que se eu mexer algum ponto dessa equação, eu posso evitar que o crime aconteça. Eu posso criar situações para dificultar que ele aconteça. Por isso que hoje a polícia pensa um pouco diferente. Ela não está ficar só preocupada, eu vou prender o criminoso. Vocês acham que se começar a prender, nós estamos estimados aí 3 milhões de bandidos, nós vamos resolver o problema? Não vamos conseguir prender, nem onde colocar. Eu vou criar muita dificuldade para esse cara agir. Eu vou trabalhar aqui. Porque se eu tenho 500 crimes, 500 roubos nessa região, a polícia pode, sendo muito eficiente, reduzir de 500 para 200. O Estado de São Paulo reduziu 80% os homicídios. Alguns bairros mais violentos de São Paulo, Capão Redondo, o Jardim Ângela, tiveram uma redução nos últimos 15 anos de 88%. Não tem nenhum lugar do mundo que teve essa redução. Mas a imprensa não vai falar isso para vocês. Ela prefere meter o pau nas coisas erradas que a polícia faz. A polícia matou um adolescente por semana aqui no estado. Está na notícia da Folha de ontem. Mas não fala que a polícia faz 250 mil atendimentos sociais por mês. Não interessa. As boas notícias não interessam para a gente. Mas veja o seguinte, o criminoso, até mencionamos, quem que cuida desse potencial criminoso? O pai, o irmão, se ele foi preso, está solto na condicional. Mas vamos deixar esse cara para lá. Eu tenho os locais que são normalmente aqueles que contratam o serviço de vocês. Que é o gerente, é o diretor, é o dono do banco, o dono da rede de loja. Ele precisa estar preocupado com o que está acontecendo em termos de segurança. Porque esse camarada aqui, ele está preocupado o seguinte: onde eu vou pegar alguma coisa hoje? Eu preciso de dinheiro para comprar minha droga ou simplesmente passar o fim de semana como os bacanas por aí. Também tenho direito. E essa mentalidade de procurar, ele vai procurar o mais fácil. E aqui entra a questão do que nós chamamos o guardião. Não é só a polícia que guarda. Vamos voltar àquela situação de 500 furtos que nós temos em loja aqui da região. Se a polícia, com seu bom trabalho, reduziu para 300, sucesso da polícia. Mas tem 300 pessoas, o dono de loja, que não vão gostar nenhuma coisa desse tal de sucesso. Nova York tinha 2.500 homicídios, a polícia é um sucesso, reduziu de 2.500 para 500. Mas tem 500 famílias que não estão achando graça nenhuma no sucesso da polícia. Ou seja, é necessário que as pessoas também
procurem se cuidar. Que os negócios procurem se cuidar. Às vezes até demais. Eu fiz um trabalho para consultoria para a FEComércio do Rio de Janeiro, acho que foi em 2010. Primeiro foi curioso, nós pedimos informações para a polícia sobre se eles teriam um mapeamento de quais os tipos de estabelecimentos, em que locais tinha mais ataques ao comércio. A polícia disse que não podia fornecer. E por que ela não podia fornecer? Porque ela não tinha. Né? Normalmente essa é a desculpa que a polícia dá. São Paulo também não tem. Ela tem um bom levantamento estatístico, mas não por tipo. Que tipo de comércio é mais vulnerável ao bandido? Nós descobrimos no Rio que era salão de beleza, de cabeleireiro. Mas tinha papelaria, tinha oficina, tinha uma quantidade enorme de comércio que vocês podem imaginar. E naquele ano o comércio do Rio tinha gasto 2,5 bilhões de reais em medida de proteção. Às vezes sem nenhuma prova de eficácia do seu produto. Simplesmente porque estava sendo colocado à venda. O que a polícia moderna hoje, ela sabe, é que o ladrão, que não interessa a gente ir caçar ladrão, não doido, como não interessa no Rio ficar prendendo, cadê? Vamos prender o NEM. É o menor dos problemas, né? Se o NEM está mobilizando todos os traficantes. A liderança é substituída. Tem que impactar no outro ponto. Vamos criar dificuldade para essa raça? Então, o ladrão ele sempre vai optar um local mais frágil, um local que a polícia vai demorar. Por isso que a grande alegria do bandido, do ladrãozinho, é ver aquela luzinha vermelha da viatura indo embora. Ele sabe que ele tem 15 minutos, no mínimo, ou meia hora, ou 2 horas, para agir à vontade. A polícia ela não pode ficar passeando pelas ruas. A polícia hoje trabalha, nós chamamos de hotspots, né, os pontos de maior incidência de crime. Porque se descobriu que existem locais, existem objetos. Qual é o objeto que mais se rouba no Brasil inteiro hoje? Celular. Porque tem mercado fácil. Porque é fácil. O sujeito entra se não tiver a névoa na PGB, ele entra, ele sabe que tem 5 minutos para encher a mochila, põe 10 celulares, para mim está bom. Mas assim que acontece. E nós percebemos que o bandido ele vai procurar o lugar que mais baixo risco. Se tiver aquela câmera, sorriso, senão você está sendo filmado, pode ser que ele desanime. Ele está preocupado também, ele vai ser impulsionado pela qualidade da oportunidade. Está com um bom parceiro, tem boa informação, estamos a oportunidade criada, o risco é baixo. Evidentemente, a rapidez é importante. Você estava mencionando o Itaú, Elcio. Eu falei lá com o Valdemar, diretor de segurança. Quer dizer, é impressionante. O sujeito entra num quiosque, onde estão os ATMs, ele enfia a talhadeira naquele buraco por onde sai a notinha, né, do dispenser, põe um canudo de dinamite, explode, pega o dinheiro em menos de 5 minutos. Então a rapidez ela é importante para o bandido. Ele tem que pegar antes que a polícia chegue, antes que alguém pegue. Evidentemente a rapidez é importante. O que nós temos que pensar em todo o sistema de resposta público ou privado é a redução do foco no infrator. Eu não estou preocupado quem é o bandido que está agindo, a não ser, isso é um aspecto importante, que tem uma estrutura policial que está preocupado com alguns infratores que é a Polícia Civil. A Polícia Civil não interessa investigar toda a queixa de furto de bicicleta que chega na delegacia. Ela deve registrar bem registrado, porque de repente aparecer 20 registros de roubo de bicicleta numa determinada avenida, ela pode estar ligada a um grupinho que está agindo. A polícia tem que procurar os principais predadores. Eu estava falando com a Deni, falando, mas a gente vai deixar esse pequenininho crescer e chegar lá em cima, até ser um cara que atacou uma empresa de segurança privada? Ele não chega. Só os bandidos muito inteligentes, né, os Lulas da vida, ou que atacam nas grandes empresas, só eles chegam lá. Nós temos 95% de infradotados, são os coitados. Coitados, mas faz a gente coitado, né? Nós somos vítimas deles. E temos que brecar esses indivíduos.
O trabalho de inteligência da polícia é criar enorme dificuldade para ele. Chega antes. Como a polícia sabe onde tem uma grande concentração de crimes, ela está lá, ela se programa toda semana, conforme vai mudando pelos registros criminais. Então, é tudo trabalhado com radar. A polícia, no primeiro semestre, só a PM prendeu 81 mil bandidos, praticando crime. Ou alguns desses suspeitos que ela abordou e viu lá no tablet de viatura que está sendo procurado. Um aspecto interessante é que hoje se tem um bom levantamento, que está em aperfeiçoamento, dos locais que têm maior incidência criminal e de produtos. Então, toda vez que chega um carregamento de celular da Samsung lá no aeroporto de Campinas, é um Deus nos acuda, que os bandidagem vai que nem mosca no mel. Então, a polícia já sabe, tem que estar preparada. A polícia devia saber que esses locais que têm dinheiro concentrado, como empresas de valores da Protege, que eles vão atacar mesmo. E aí existem as falhas. Mas um aspecto curioso que eu estava mencionando, eu fiz um levantamento dos dados estatísticos de 2016 de bairros da capital. No caso, nós temos cada distrito policial, o terceiro distrito fica ali numa travessinha, na Santa Efigênia, na travessinha da Avenida Rio Branco. Ele cuida toda aquela região, aquele monte de lojas. Eu peguei a quantidade de furtos registrados, não são todos, é bom lembrar, a metade das pessoas apenas registra. Mas, mesmo assim, tem sido uma certa constância. Eu dividi pela população, né, fiz por cada 10 mil habitantes, no caso, e para vocês terem uma ideia de como está a distribuição da segurança em relação a furtos, a vulnerabilidade, que é a área de trabalho de vocês. O bairro da Santa Efigênia, que tem todo aquele mundaréu de lojas, é o mais vulnerável de furto na capital. A cada 10 mil pessoas, é uma referência, nós temos 2.547 ocorrências. Ou seja, 1/4 das pessoas é vítima de furto. O furto não é um crime com violência. Mas quem é furtado, chega em casa, vê a casa revirada, ao chegar do feriadão no domingo, tem uma sensação de vulnerabilidade, de impotência, de que os bandidos vão atacar novamente. E talvez não escape da próxima. Daquela sensação, daquela síndrome do eu serei a próxima vítima. E não só furto, só levar coisas. E esse é um aspecto importante, que um trabalho da polícia, um trabalho de vocês, que vende um tipo de proteção, se torna extremamente importante. Veja uma comparação. Nós temos os jardins, né, o Chicão, bonitão ali, da Paulista para baixo, é um dos mais vulneráveis. Praticamente 10% da população está sendo, de alguma maneira, alvo de furtos, de comércio, de residências, de apartamentos. Mas olha que curiosidade, Higienópolis, que é outro bairro classe média alta, é um dos mais, pelo meu levantamento, o mais tranquilo na cidade. Não estamos falando de assalto, estamos falando de furto. Tá? Morumbi, se fala tão mal do Morumbi, sossegado, mais sossegado que o Tatuapé, que costuma ser uma referência de um bairro tranquilo. Morumbi tem outra modalidade, ele tem problema de roubo à mão armada. Por causa de um favelão que está ali, é um velho problema. Mas em termos de negócio, que interessa para vocês, um levantamento desse mostra que algumas áreas realmente, é óbvio, né, a quantidade de lojas que tem nessa região, Santa Efigênia. Tá? Esses locais de alta incidência, porque uma coisa é óbvia, né, que tem alguma forma de preferência de infratores. Tem uns levantamentos feitos nos Estados Unidos mostrando que uma rede de lojas muito grande, que 6% das lojas respondia por 65% dos problemas policiais. É uma coisa assustadora como tem áreas que o bandido, sei lá, porque carga d'água, prefere. E quando prefere, ele fica batendo, a polícia vai lá, continua aquela história que vocês sabem. Bom, a polícia não sabe que sempre é aqui,
que sempre rouba carro, furta carro, na região da Vila Madalena, das Perdizes, sempre no mesmo local. Eu, quando vou fazer palestra em alguns locais, falei, eu sei onde vai ter roubo de carro daqui a 5 anos aqui no Recife. Já cito o bairro que eu já levantei. Porque são sempre os mesmos lugares, a polícia sabe, não dá uma resposta competente. Então, dessas coisas curiosas, o que acontece? É necessário, evidentemente, trabalhar. Não interessa por que o bandido gosta disso. Eu tenho que mexer no local. Eu tenho que reforçar. Um detalhe curioso, por exemplo, eu fiz um trabalho para o Banco Mundial na cidade de Diadema, em 2000. Um pouco antes, tem um prefeito, o Zé Augusto, foi no ano 98, 97, alguma coisa assim. Ele tinha feito um grande trabalho de iluminar. A cidade é pequena, tem 20 km² só. Ele iluminou a cidade inteira, botou luz de qualidade. As prefeituras, normalmente, um bairro pobre, coloca a luz mais fraquinha. Vocês perceberam isso, né? Parece que o pobre não precisa enxergar. Só na iluminação, no mês seguinte, os homicídios caíram 50%. Que bandido, e rato, e barata gostam de lugar escuro e sujo. Você limpa, um exemplo que eu costumo dar, você tem 2 praças da Sé, na superfície suja, onde acontece todo tipo de furto, ladrão, malandragem generalizada, desordem. E você desce a escadinha rolante, estamos na Europa. Não acontece nada, quase nada. Passa 3 milhões de pessoas lá, não acontece nada. Por quê? Lá ninguém joga um palitinho no chão, está sempre limpo, coberto, iluminado, lugar cheirosinho, os crimes não acontecem. Um aspecto interessante é onde você tem essas incidências, como nós mencionamos aqui nos Jardins, mencionamos na Santa Ifigênia. Se você tem sua casa furtada, tem aquele barulhão, vem polícia quando vem, mas você não vai ficar quieto. Havia uma pesquisa de marketing, uns 30 anos atrás, eu estava fazendo um curso na escola de propaganda e marketing, que dizia o seguinte, a pessoa que é mal servida, importante para o seu pessoal de serviço, se ela não dá um atendimento de qualidade, a vítima do mau atendimento, imagina do furto e do roubo, ela conta para 11 pessoas, que vão contar para outras tantas. O mau serviço faz um estrago monumental. E na segurança, o boca a boca, a gente não consegue, até para aliviar, conta, viu o que aconteceu comigo? Ou viu o que aconteceu para o vizinho da minha sogra? A coisa vai espalhando. E ao redor dessas áreas que foram atacadas, você gera um grande temor. O temor que a gente tem em termos da segurança não é só um temor da experiência pessoal. Há pesquisas mostrando que o Datena, por exemplo, fica batendo aquelas mortes. Um dia eu estava num táxi, estava passando uma televisãozinha, programa do Datena. Já tinha um trânsito infernal, tinha que aguentar o Datena. E falando de uma mulher que foi estuprada e morta, aí mostrava o pezinho dela no meio do mato. Daqui a pouco vinha a imagem de novo. Quer dizer, o pessoal lá em Quixeramobim, no Ceará, estava morrendo de medo nessa altura. O medo, ele propaga. O medo não é uma emoção, ele não tem lógica. Ele propaga uma facilidade impressionante. E as pesquisas mostram que 80% do medo que a gente tem, medo das coisas de sair na rua, de deixar a criança sair, quem tem adolescente sabe o inferno que é sair para as baladas à noite. O medo, ele é formado basicamente pela mídia. Aquele assassinato horroroso que aconteceu, você vê, o Brasil tem 60 mil assassinatos por ano, é uma coisa horrorosa, mas no Brasil tem 200 milhões. Isso é 0 alguma coisa por cento. Quantas pessoas morrem em assalto? Em quantos assaltos a pessoa pode morrer? Você tem ideia? 99, eu tenho essa estatística, 99,95% dos assaltos ninguém morre. Mas a impressão é que eu vou morrer na esquina aqui daqui a pouco. Então o medo, esse aspecto impactante de uma política, não só uma política mal sucedida, mas também por outros fatores, como o fato de transformar a violência em entretenimento, em fazer programa, puxar audiência com a violência.
Eu chamo de neblina, vocês falam de névoa, a neblina é um fenômeno natural, a névoa não. Mas a experiência que a gente tem de neblina, né, quem dirige, é um inferno que você não consegue enxergar. Né? E esse inferno que a gente quer levar para os nossos inimigos. Um bom sentido, não, inimigo não para matar. Né? Eu já vi as cenas que vocês têm de casos reais. O bandidinho, a hora que ele entra, vem aquele fumação na cara dele, parece que ele está entrando numa câmara de gás. Ele vai morrer naquilo ali. Esse pânico é bom. É bom para o produto, porque é para assustar mesmo. Evidentemente que em menos de 1 minuto você inunda um ambiente de névoa, você não consegue enxergar. Muitos bandidinhos têm sensação de pânico. Você quebra uma expectativa dele. Eu vou entrar, pegar e sair. Toca alarme? O alarme faz parte do projetinho dele, do programinha dele, do script dele. Vai tocar o alarme, até a polícia chegar, vai demorar 5 minutos, em 3 minutos eu enchi a mochila de celular, de ferramenta, de joia, de relógio, de qualquer coisa. Essa é a ideia. Botar um pouco de mochila é suficiente para passar uma semana. Um aspecto importante é a redução do tempo útil de ação do criminoso. A gente percebe claramente que os bandidos, como eu mencionei aqui, no caso do caixa eletrônico, eles fazem uma operação muito mais complicada do que entrar numa lojinha em menos de 5 minutos. Então, encurtar o tempo de reação da propriedade, do bem protegido, e levar esse problema novo, não esperado para o bandido, essa é uma missão de uma ferramenta esperta. E uma outra questão importante é que, à medida que vai propagando, isso vai gerando notícia no mundo criminoso. A hora que ele percebe, há muitos criminosos que dão uma olhada na loja antes de dia para ver o ponto certo, onde é que estão os objetos. Como o ladrãozinho de casa, ele passa 3 vezes, 4 vezes na rua até ver onde não tem aquele grande sistema de segurança chamado cachorro, que é a encrenca na certa para o bandidinho. E gera essa notícia. Eu lembro que um banco que começou a colocar um dispositivo para dificultar a introdução do explosivo, que foi o Banco 24 Horas, da Tecban. Então os bandidos, quando vão explodir caixa, já não vão no Banco 24 Horas, que sabe que ali vai ter muito trabalho e vai colocar um problema para ele, que é o problema do tempo. Então é melhor escolher um outro que não tem. Daqui a pouco vocês vão colocar nas lojas: "Ô, moçada, aqui vai ter neblina, né? Nem vem que não tem". Então esse é um ponto importante. E para não demorar muito, a gente pode conversar depois. E cada problema tem seu spray, né? Nós temos show mosquito, nós temos o show ladrão. É isso aí. Obrigado, Nícia.